Aqui comigo. Hoje é 15º dia lunar, é o plenilúnio, é o dia em que nós celebramos a lua cheia, né? E é um dia especial para nós, sempre temos algumas cerimônias abertas ao público, né? O nosso tradicional canto da lua cheia, e o último do ano de 2022. E, em geral, a gente antecede o canto com uma preleção, uma palestra. Eu acho palestra um nome um pouco forte, mas é uma conversa. Enfim, é um momento da gente ouvir um pouquinho alguns aspectos dos ensinamentos. Eu sou Cláudio Mendes, eu sou instrutor aqui no Centro de Estudos Budistas, de História e Geografia, e no momento também estou como diretor-geral do Centro aí, para esse mandato. E aí fiquei muito conversando com a diretora, vamos fazer uma palestra sobre que, em geral, em dezembro a gente faz uma retrospectiva do ano, mas achamos que, enfim, vamos aguardar isso. E aí me ocorreu falar um pouquinho sobre esse objeto que as pessoas muitas vezes perguntam do que se trata. Não é a roda de prece, não. A roda de prece também pergunta do que se trata. Mas é esse lenço, né? Esse cachecol, esse scarf, como a gente pode chamar, que a gente chama aqui, o nome tibetano é Katak, portanto a gente chama de Katak, que é o nome que tem. E o seu simbologismo, né? E por que ele tem e contém isso que nós chamamos dos símbolos auspiciosos, e qual a relação dos símbolos auspiciosos com a vida do Buda, com os feitos do Buda, e por que eles são tão importantes, por que os tibetanos o reverenciam tanto, né? É um objeto muito tradicional para os tibetanos. Vejam que, em geral, a gente enrola, embrulha, né, e guarda de coisas que são muito sagradas para nós, né, como uma roda de prece, como essa, que é uma roda de prece que a gente roda, que contém milhões de mantras, que quando a gente roda, mantras e ensinamentos, que quando a gente roda, eles se espalham em tempo e espaço. E também a gente, em geral, envolve algumas formas, né, algumas estátuas, né, rupas, como nós chamamos, dos seres auspiciosos. Então, a carta ela tem um valor assim, muito grande para nós, porque ela é como se fosse assim, uma vestimenta, né, um tipo de vestimenta que sacraliza, que protege e que traz uma coisa que a gente chama de bons auspícios, né, coisas boas, boa fortuna, boa sorte nesse sentido, né? E aí eu tinha esse material lindo que o Rinpoche escreveu sobre as kataks, as preciosas kataks dos símbolos auspiciosos, e achei que era auspicioso compartilhar isso com as pessoas. Eu sempre me relacionei muito com as kataks. E, na verdade, é uma palavra, é uma palestra, é uma conversa que, o fundo, realmente, eu acho que é oferenda, né? Assim, a carta que está ligada a uma oferenda, né? Você oferecer proteção, você dar um destaque para algo, dar relevância, né? Em geral, quando a gente vai visitar vai ser recebido, vai estar diante ou na presença de um lama importante, de um professor importante, né, ou Sua Santidade, o 14º Dalai Lama, ou mesmo o Venerável Tartão Rinpoche, nosso professor, a gente, em geral, leva e oferece uma carta para o professor. É algo que você a gente cultiva isso, né? Então, é algo que fala sobre oferendas, né, sobre oferecer. Essa que é o meu, subliminarmente, a minha intenção, né, de trazer esse assunto da saga, Kataks. Então, para isso, eu vos convido inicialmente para que a gente faça uma mínima prática, né, de presença mental, ou seja, vamos tomar uns minutinhos para a gente poder fazer contato com nós mesmos, né, aqui com vocês que estão aqui presentes, vocês aí que estão de casa nos ouvindo. Uns minutinhos apenas, sem grandes... Apenas faça contato com a sua respiração. Deixe que um fluxo natural, relaxado, tome conta da sua respiração. Se você é familiarizado com respirar pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo,
faça assim. Se não, faça da forma como melhor lhe aprouver, como for confortável para você. Uns minutinhos, deixe os problemas do dia lá no lado de fora, na sapateira. Esses próximos 40, 50 minutos, nada a fazer. Apenas ouvir e criar e estreitar essa relação que temos com nós mesmos por meio da respiração. Eu os convido a gerarmos uma intenção, desde que um pensamento de amor invada a sua mente. Ver a sua mãe, o seu pai, algo que imediatamente nos faz gerar um amor incomensurável, talvez os seus filhos, as suas filhas. Agora, deixe um pensamento de amor inunda a sua mente. E com esse pensamento em mente, eu vos convido a rezarmos essa prece tradicional que não conflita com nenhuma religião, com nenhuma outra crença. É apenas uma afirmação dessa aspiração que os seres possam ter a felicidade, as causas da felicidade. Então, vos convido a recitarmos juntos essa prece com esse pensamento de amor no nosso coração, na nossa mente. Que todos os seres possam desfrutar da felicidade e das causas da felicidade. Que todos os seres estejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Que eles nunca estejam separados da grande felicidade, livre de sofrimento. Que eles possam habitar na grande equanimidade, livres de paixão, agressão e preconceito. Que as palavras da prece reverberem internamente no seu coração. Eu gosto também de trazer sempre uma indagação de partida, como eu costumo chamar, uma pergunta para que a gente possa focar na nossa atenção. E aí, eu vos pergunto, né, para que cada um se pergunte, o que eu quero me oferecer em 2023, né? Considerando que o ano 22 está no crepúsculo, né, no finalzinho, um ano com muitas atividades, com muitas intensas mudanças e, enfim, e ainda no meio de uma Copa do Mundo. Mas olhando um pouquinho para frente, para o que está chegando aí, o que eu quero me oferecer em 2023, já que a questão é essa, né? Estamos falando de oferendas. Para ajudar aqui, não há uma resposta certa, né? Não há uma resposta correta, mas para vos ajudar a relaxar e deixar que intuitivamente algo surja na sua mente, por uns minutinhos apenas fazer uma respiração em 3 tempos. Então, você inspira em 1, retém em 2, expira em 3. Contando silenciosamente, mas ao mesmo tempo deixando que a pergunta reverbere. O que eu quero me oferecer em 2023? Que tipo de cuidado, que tipo de carinho, que tipo de atenção eu quero me dar? Dar para mim mesmo. Talvez um curso de meditação, talvez começar um esporte, talvez me dar um carro novo de presente. Deixe a respiração no 1, você inspira 1, retém 2, expira no 3. Inspira 1, retém 2 e expira no 3. Cada um no seu ritmo, deixando que essa pergunta fique aí, no fundo da mente.
Inspira 1, expira 2, retém 2, desculpa, e expira no 3. Eu quero me oferecer em 2023. Você vai abrindo mão da contagem, mantendo essa qualidade de relaxamento, de calma, que devagarzinho a nossa mente vai assumindo, né? Vai desacelerando à medida que a gente vai trazendo essa contagem, esse contato com a respiração. Deixa a pergunta reverberar e vamos falar um pouco, então, sobre as kathaks e os símbolos auspiciosos, né? Os símbolos auspiciosos estão relacionados desde o nascimento, a iluminação do Buda Shakyamuni, o Buda do nosso tempo, salão no qual estamos presentes, né? Esse salão é dedicado ao Buda Shakyamuni, que é essa imagem, essa forma, essa rupa que está aqui no altar principal. É o Buda do nosso tempo, né? O príncipe Siddhartha, que há 2.500 e muitos anos atrás, em determinado momento na Índia, nasceu e deixou toda a sua vida de rei, a sua vida ligada à majestade, ao reinado. Ele era filho do rei Suddhodana e da rainha Maya, para seguir o seu desígnio e buscar a sua natureza própria, a sua budidade. E aí ele recebeu muitos presentes, né, no nascimento, e quando se ilumina, ele recebe os símbolos auspiciosos como oferendas dos seres celestiais, porque ele se ilumina, e não só para nós, né, os seres que vivem nesse reino dos humanos, o reino dos desejos, mas também seres que vivem em outros destinos, como a gente chama, né, os seres celestiais, os deuses do panteão hindu, né, sobretudo, que são os deuses que acreditamos que fazem parte desse destino dos deuses. Estou falando de Brahma, estou falando de Indra, estou falando de Chakra, estou falando de Ganesha. E ele recebe, então, essas oferendas, né, esses símbolos como oferendas. O Buda, na verdade, a gente faz oferendas, né, um parêntese aqui, a gente faz oferendas, né, na nossa casa, né, a gente oferece velas, a gente oferece as águas, é porque já tiramos por causa do horário, oferecemos velas, oferece incenso, oferece flores, oferecemos chocolate. E a oferenda, na verdade, o Buda, os seres humanos não precisam de nada disso no que a gente oferece, né? Eles podem prescindir de todas essas regalias, né? As oferendas são uma oportunidade que nós temos para que a gente possa fazer algo meritório, para que a gente possa fazer algo de valor, né? E acumular mérito, como nós falamos, né? Quando a gente oferece uma katha para dar uma santidade, como sua santidade, o 14º Dalai Lama, ele não precisa daquilo, né? Na verdade, é uma oportunidade que ele nos dá de criarmos méritos, criarmos um ponto positivo na nossa trajetória, né? E aí acumularmos méritos, porque isso nos ajuda na caminhada, né? Nesse caminho que a gente segue dentro dos ensinamentos budistas. Então, esses símbolos auspiciosos, eles têm uma relação, eles têm vários significados, né? Não se limitam ao que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas eles foram oferecidos ao Buda como reverência, como algo importante, né, para que ele pudesse ser reconhecido como o número 1, e, obviamente, para nos ensinar a nós, porque os deuses também, claro que eles precisam acumular mérito, a história deles é um pouco diferente, mas também é para nos mostrar como que se faz, como é que a gente deve seguir, qual é o ritual que a gente deve seguir. Então, os tibetanos consideram os símbolos auspiciosos, essas oferendas, com o maior respeito e a maior devoção. Isso para eles é algo muito sério. E para nós, por consequência, né, porque seguimos esse caminho. Eles têm uma relação muito grande com as qualidades do próprio Buda, né? Essas qualidades de superação, essa qualidade da sabedoria infinita, do amor infinito, da compaixão infinita. Né, a beleza e a harmonia do seu corpo, né, do corpo do Buda, da fala do Buda, da mente iluminada do Buda, essas 3 categorias que a gente também tem, né, corpo, fala e mente, e que a gente busca assimilar, né, que a gente busca que se torne semelhante aos seres iluminados, né, para isso que a gente pratica. E é para isso que a gente oferece símbolos auspiciosos, é para isso que a gente oferece flores, é para isso que a gente acende as velas, incensos, né?
E então os símbolos auspiciosos eles expressam também essas qualidades, né? E eles também demonstram, eles também nos apontam para obter sucesso nas nossas ações, ações do Dharma, ações dos ensinamentos, as ações que a gente realiza nessa casa, né? Construímos uma estupa, constrói estupa, edita livro, produz livro, dá curso, que tem toda uma ação ligada aos ensinamentos que a gente está o tempo todo promovendo, realizando e fazendo, né? Que faz parte do nosso treinamento, do nosso caminho, mas que também tem essa relação com as qualidades e a beleza do corpo, da fala e mente do Buda. E essa vitória na realização, ou seja, a vitória em conseguir, né, alcançar uma mente iluminada, uma mente que está desprovida desses sofrimentos, né, desprovida das causas dos sofrimentos, né, das angústias, dos temores, uma mente aberta, uma mente positiva, uma mente que semeia amor, que semeia compaixão, é algo que é difícil para a gente alcançar. Mas a gente está ali, diariamente tentando, construindo um pouquinho, chegando lá um pouquinho, e com progressos limitados, mas também existentes, né? Razão pela qual permanecemos aqui. Então, esses símbolos têm uma relação também com essas ações e essas expressões de corpo, fala e mente do Buda. E as katas, especialmente, né? Elas expressam como eu disse para vocês, né? Esses bons auspícios, né? Coisas boas, coisas que são alvissareiras, né? Elas também, né, como é dito nos ensinamentos, elas trazem a harmonia interna e externa, né? Algo que a gente busca o tempo todo, né? Tem que estar harmônico no ambiente interno para refletir no ambiente externo e vice-versa, né? Quando o ambiente externo está harmônico, é mais fácil a gente alcançar uma harmonia interna, né? O Rinpoche é muito criterioso nisso, né? Se você trabalha num lugar que é tudo bagunçado, mesmo que seja aquela bagunça que você mesmo se conhece e se organiza dentro da sua bagunça, isso não é bom para a nossa mente. E internamente isso repercute, né? Falo isso com as minhas filhas, é uma filha de 16, uma de 12, o tempo todo, né? Tem que refletir, tem que ser bom no começo, tem que ser bom no meio, tem que ser bom no fim. Então, assim, tem que fazer com que o ambiente externo seja agradável, harmônico, porque senão o ambiente interno reflete aquilo, né? Estou dizendo isso porque às vezes eu entro no quarto delas, é uma bagunça, aquela coisa, sabe? Se você entra num ambiente desse jeito, né, talvez outras pessoas conheçam essa história aí, né? Lá em casa é difícil conjugar um verbo assim, voltar para o lugar de origem, né? Voltar para o lugar onde achei, e tal. Toda hora, pai, onde é que está? Não sei o quê. Bom, se guardasse no mesmo lugar, né? Mas, enfim, estou falando isso para dizer que essa dinâmica, que às vezes a gente faz por preguiça, eu também falo, mas essa bagunça no ambiente externo, ela reflete muito na nossa mente internamente. É por isso que é um salão todo organizado, tudo bonitinho, para que isso possa refletir. E as katas ajudam a promover essa sintonia, né? Trazer esse equilíbrio no ambiente à nossa volta. Isso é muito, muito importante, né? Muitas pessoas falam, é muito mais fácil meditar aqui no centro do que em casa. Sim, o centro ele tem todo um empoderamento, né, nas imagens, nas práticas que a gente realiza aqui, nas cerimônias que a gente realiza. Ele traz, de fato, uma carga energética muito grande, né? Mas também tem isso, é um ambiente que é preparado do ponto de vista externo para isso, né? Então, assim, se você na sua casa tem um cantinho, tem um lugar que você pratica, é bom que esse lugar seja um lugar arejado, não precisa ser nada sofisticado, mas, né, arrumado, harmonioso nesse sentido, porque isso vai ajudar na sua meditação. Se é um lugar que está lá, cheio de bagunça, não sei o quê, é difícil a mente que já o tempo todo fica pulando de galho em galho, né, fica pululando de um lugar para o outro. Se o ambiente externo não favorece, isso reflete no interno. Vai mais, né? Então, as katas promovem essa harmonia também, assim como vários outros objetos que nós temos aqui na casa, né? Elas transmitem as bênçãos da linhagem, e como é um objeto raro, ele diz raro, um objeto sagrado, um objeto raro, no sentido de caro, que é caro, né? Porque nos é caro, nós temos muito apreço por eles, né? Ela é um transmissor dessas bênçãos, né?
E ela, então, é guardada em lugares especiais, né, onde a gente envolve as nossas principais imagens ou os objetos que são muito, muito importantes e muito valiosos para todos nós. Tem lugar aqui na frente, hein? Pode chegar à vontade. Não precisa ficar espremido aí, não. E os símbolos auspiciosos, eles às vezes estão estampados, literalmente estampados de uma outra cor, tem uma outra, cartas coloridas em geral, ou como é aqui, aquele estampado como se fosse uma marca d'água. A gente olhar direitinho, tem uma estampa assim, é da mesma cor, mas é como se fosse uma marca d'água, onde também eles estão estampados, eles também estão aqui presentes. Essa guirlanda, né, que é uma guirlanda, assim, eles são entrelaçados, né, como se fossem, aqui nessa que está mostrando, mas eles formam uma guirlanda, como se um tivesse interconectado, que de fato estão um com os outros, né? Eles são muito importantes na prática dos nossos ensinamentos, né? Os tibetanos o reverenciam muito, eles estão sempre representados nas cartas, né, para trazer esse bom auspício, essa boa fortuna, e formam essa guirlanda no sentido assim, de uma interconexão, de uma união, que demonstra, vamos dizer assim, o reconhecimento da nossa natureza, ou da perfeita natureza búdica, da perfeita natureza de um Buda, a forma iluminada de um Buda. Então, é importante, é um objeto que tem muito valor para todos nós. Há umas mais sofisticadas, há umas muito lindas mesmo, que a gente traz da Índia, e essas mais simples, mas todas elas têm o mesmo valor nesse lugar de trazer bons auspícios, né? E aí, aqui trouxe para vocês umas imagens muito importantes aqui. Esse é o nosso mestre, Venerável Tartama Rinpoche, no lugar onde ele mora, lá em Udian, né, lá no noroeste da Califórnia. Na verdade, esse é um outro lugar perto de onde ele mora, no centro de retiro, que é um outro centro de retiro chamado Ratnalim, onde existe uma grande gráfica, uma grande editora, né? E Tartama Rinpoche é o mestre dos mestres para todos nós, mas enfim. E, então, esse lugar, essa foto é quando ele estava abençoando um galpão que se tornou, que hoje é onde abrigou, né, as máquinas que imprimem livros que o Rinpoche produz durante todo o ano para serem distribuídos numa cerimônia anual na Índia. Então, para uma forma de abençoar um lugar novo, né, para de abençoar algo novo, então ele traz as cartas, e ele é um mestre, coisas que só ele consegue fazer que a gente não faz, né? Mas ele pega as cartas, ele tem um jeito especial de manusear as cartas, que ele joga ela para o alto e ela miraculosamente se fixa em algum lugar, algo que se nós tentarmos nós não vamos conseguir fazer. Mas ele faz isso com total maestria, talvez porque ele não pense, faça e a gente fica ali e aí interconecta. Então isso é lá em Ratnalim também abençoando um outro lugar, né? Então ele manuseia essas cartas lindas, amarelas, e ele joga para o alto e elas se engancham aí numa parte do telhado, numa parte da cobertura. Há pouco tempo, quando nós inauguramos essa segunda estupa, aqui logo de entrada, que é a estupa da Vitória, e também é essa instrução, né? Nós inauguramos, aí enrolamos uma carta aqui em volta dela para trazer esses bons auspícios, né? Então, é uma forma muito alvissareira de você proteger e de você abençoar algum lugar, um lugar que você vai começar um novo projeto. E aí fica todo mundo estupefacto vendo o Rinpoche manusear as cartas. E aí achei que era bacana compartilhar com vocês. E aí, então, essa guirlanda, né, essa interconexão desses símbolos auspiciosos de que vamos falar agora, né, rapidamente. E aí a minha sugestão para vocês, nós vamos começar falando sobre o parasol, às vezes também conhecido como guarda-chuva. São definições muito simples para alguns deles. O parasol é um símbolo de proteção contra o calor do samsara. Samsara é esse mundo do desejo em que a gente vive, né? Esse mundo permeado de sofrimento. O sofrimento é inerente, né? Estou falando dos sofrimentos naturais, né? Nascer, adoecer, envelhecer e morrer. É algo, né? Se estamos aqui, se nascemos, vamos morrer. O único jeito que tem de não morrer é não nascer, né?
Então, esse é um sofrimento inerente de samsara, porque a gente lida com isso, a gente, né, sofre porque a gente não lida bem com a nossa própria morte, mas especialmente a gente sofre porque a gente perde as pessoas que a gente ama, porque a gente se distancia de quem a gente ama, porque a gente envelhece, porque a gente adoece, né? Então, o parasol é esse símbolo de proteção contra esse calor, o calor no sentido da paixão do samsara, aquilo que nos tira do foco, aquilo que nos move de alguma forma e que acaba trazendo esse sofrimento. Então, ele cria uma sombra, né? Quando tem grandes procissões em lugares sagrados, né, lá na Índia, então os grandes lamas, os lamas reverenciados, vêm sempre os seus atendentes com um parasol, protegendo do sol, né, para que eles possam ficar nesse frescor, né, ele colocado acima da cabeça do Buda ou dos grandes mestres, né, que também representam o Buda, para trazer o frescor, né, a calma, né, o frescor de um ser iluminado. Então, eu vou mostrar uma imagem aqui. As imagens nem são as melhores, não, mas eu gosto, porque são tradicionais tibetanas. E a minha instrução assim, olha para a imagem e veja o que ela te diz nesse sentido. É um desenho de um parasol. Olha um pouquinho para ela, fecha os olhos e veja, né, olhando dentro nessa nossa perspectiva, né, dos bons auspícios. O que eu quero me oferecer em 2023, né? Como eu vou me proteger desse calor do samsara, dessa paixão avassaladora, paixão no sentido de que a gente é movido, né, por essas arrompantes. O que isso diz respeito para mim, com o que eu quero me dar em 2023? Aí um outro símbolo auspicioso são um par de peixes, né? Existem os peixes dourados em geral, aqui vai estar representado dourado. Os peixes têm os olhos iluminados por uma luz mística, ele traz uma luz mística no seu olhar, né? Ele simboliza uma visão sem impedimento. Porque a nossa visão ela é preconceituosa, ela é direcionada, ela é maculada, é difícil a gente ver sem a mácula da paixão, sem o olhar do preconceito, né? Do preconceito no sentido do conceito prévio, né? Às vezes a gente olha para uma imagem, a gente já tem imediatamente, antes da mente processar, já vem o rótulo, já fala, gosto, não gosto, bonito, feio, fala, né? Nanosegundos, né? E aí, se a gente respira, a gente abre a nossa visão, né? A gente se desce, peraí, né? Olhar com uma visão desimpedida. É disso que estamos falando, uma visão desimpedida, sem esses obstáculos, sem o gosto, não gosto, quero, não quero, me afasta, né? Elas expressam a onisciência perfeita do Buda, que é a visão da sabedoria, uma visão imaculada, é uma visão que não tem impedimentos, não é manchada pelas paixões, né? É um conhecimento que abrange todas as dimensões e direções do passado, do presente e do futuro. Então, é uma visão desimpedida, é uma visão que não necessariamente, imediatamente se pega no rótulo, né, no que a gente coloca, que nomeia, né, que pré-concebe, né, que, portanto, gera um preconceito. Né? Essa é a mística dos peixes dourados. Né? Então, em geral, em par, eles são apresentados. Então, de novo, né? Será que é essa visão desimpedida que eu quero me oferecer, de praticar? Quanto que a minha visão ela é turva, ela é maculada, ela é vedada, né? Ou velada, porque tem um véu que me impede de ver como as coisas são. Aí tem o lótus, que é uma espécie tradicional, né? A flor do lótus, ou o próprio lótus, né? Que é um símbolo importante. Aqui ele é o símbolo da expressão oral, né? Vocal, né? Da boca mesmo, da fala do Buda. A flor de lótus tem uma simbologia enorme para todos nós dentro do caminho, porque ela nasce de uma água turva e lameada, ela vem lá do barro, da lama, sobe para a superfície e se abre e floresce imaculada, linda, né? Para nos mostrar isso,
e não obstante a gente possa ter uma série de problemas, de preconceitos, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, os nossos... né? Pode chegar para cá, pode trazer a cadeira para cá também, se quiser. Fique à vontade. Tá bom. A nossa natureza é imaculada. Eu vos afirmo aqui com toda certeza, a nossa natureza é igual à do Buda, né? Sem esses conceitos prévios, sem essas amarras que nos apregoam, que nos agrilham, que nos puxam para a samsara. A nossa natureza é isso, é amor puro, é compaixão pura. Mas a gente vai sendo, desde pequenininho, treinado, a gente vai sendo condicionado, né? Então é hora de descondicionar, é isso, né? E a lótus aqui tem essa característica, ela nasce na lama, mas ela tem uma natureza imaculada, como nós. Embora imersos nesse lamaçal que é samsara, a nossa natureza é límpida. E aqui, no caso, o lótus, dos símbolos auspiciosos, significa a boca, a fala do língua. Às vezes ela tem a forma de uma língua mesmo, como desenho. Não é o desenho que eu vou vos mostrar aqui. Essa bela estrutura, de uma forma incomparável, ela não pode ser capturada por palavras humanas. É como se fosse algo que transcendesse o nosso conceito, né? Que não pode ser expresso por palavras, embora ela represente essa expressão oral. Mas ela fala de uma fala perfeita, sem os véus do preconceito, da ignorância, do quero, do gosto, do não gosto. E, além de tudo, ela tem uma fragrância sutil que transmite beleza, que transmite essa beleza perfeita, né? Então, de novo, né? O quanto de beleza eu quero trazer, eu quero me oferecer em 2023. Cuidado comigo mesmo. Não é pelo ponto de vista estético, mas do ponto de vista de um cuidado especial. Porque a beleza abre imediatamente o coração das pessoas, né? Ou a própria fala graciosa, né? O quanto que a gente, sem perceber, por meio da nossa fala, a gente machuca as pessoas, a gente ofende as pessoas, às vezes sem a menor intenção, né? Muitas vezes até desprovida, às vezes é intencionalmente, aí a coisa vai lá, né? É pior, mas às vezes sem perceber um jeito que a gente tem de falar ou responder automaticamente, ou que naquele momento está sem paciência, ou palavras duras, né? As palavras duras, elas machucam a outra pessoa, né? Então é algo importante da gente trazer também, né? O Lótus fala disso, né? Essa fala perfeita, essa vocação, né, de algo oral que traga, que transmita essa beleza, que transmita essa suavidade na fala. Quanto disso eu quero me oferecer em 2023, né? Uma fala mais suave, né? Uma fala mais aberta, uma fala mais consciente, uma fala menos fofoqueira e mais propositiva, né? Falando para vocês, mas estou falando para mim mesmo, tá? Pensando também junto com vocês, né? Porque é pela fala que a gente mais se perde, é por onde a gente mais se machuca ou machuca os outros. E aí tem a concha. A concha, que inclusive é o símbolo dessa casa, né? O símbolo da nossa instituição, né? O Nyingma do Rio, inclusive, é o único dos Nyingmas todos que o Rinpoche é o nosso mestre, o nosso lama-chefe, tem, os outros todos têm a roda do Dharma como símbolo, né? Mas a concha, que é um símbolo feminino, né? Ela é o símbolo do rio. E a concha é algo especial também. Ela é uma oferenda de uns seres especiais chamados nagas. Os nagas são seres, vamos dizer assim, sobrenaturais, mas são seres que moram nas profundezas das terras, e eles têm um corpo de serpente, mas um rosto de humano. E eles são protetores dos ensinamentos, né? Então, eles ofereceram a concha para o Buda como um símbolo auspicioso. Eles protegeram muitos dos ensinamentos do Buda. E a concha, ela é o som, né? Ela é o símbolo da garganta do Buda. Olha que coisa linda. Na concha podem ser ouvidos 60 ritmos diferentes, ritmos que transmitem, né, o valor e a importância dos ensinamentos. Na concha, os significados, sons, são expressos de forma bela, né?
Eu costumo, às vezes, tocar as conchas em algumas das nossas cerimônias aqui, tocar, soprar a concha, algo que eu demorei muito tempo para aprender a fazer. E é isso, é o som do Dharma, é o som dos ensinamentos que repercute em tempo e espaço. Todos podem ouvir e compreender a expressão e o significado do Dharma. Mesmo aquilo que não pode ser compreendido se torna esclarecido, né? Há um feito importante para ser dito, que quando o Buda, depois que ele se torna um Buda, né, e ele ainda fica quase um mês hesitante se deveria ensinar ou não, se as pessoas iam entender aquilo que ele havia compreendido, se era... Enfim, aí os deuses imploram para ele, não, as pessoas vão entender, ensina, por favor, ensina, né? Ainda bem que ele ensinou, senão a gente não estaria aqui agora. E é dito que o Buda falava, e ele falava e as pessoas ouviam da forma como elas podiam compreender. Então, como se ele falasse, emitisse um som na voz dele, né, na língua dele, e cada um ouvisse na sua própria língua, na sua própria forma de ouvir. Então, os animais ouviam como sendo uma língua própria para eles, os seres celestiais, né? Então, é um pouco do que a concha faz. Quando a gente sopra a concha, é essa transmissão de um som que todo mundo pode ouvir, né? Todos podem compreender. Então, também queria trazer isso, né, como uma reflexão, né? Quanto que eu quero trazer ou me oferecer de uma fala mais clara em 2023, né? Às vezes a nossa fala, a nossa comunicação, ela é mal entendida, né? Ou ela é mal expressa, às vezes por uma palavra que eu coloco, ou por uma falta de clareza mesmo naquilo que eu quero transmitir, né? Ou por preconceito, ou porque está maculado pelo desejo, pelo apego, pela raiva, né? Então, a concha traz isso, essa clareza na fala. É falar de forma que todo mundo possa compreender. É algo também para a gente pensar, né, para 2023. Tem o nó infinito, que é o chamado nó infinito do amor, o nó do coração infinito, às vezes chamado. É algo super bonito, porque traz isso, é um conhecimento que não conhece fronteiras, né, como os ensinamentos. Não tem para eles limite de tempo e espaço. É uma expressão perfeita da sabedoria da iluminação, da perfeita sabedoria da iluminação. Quando tal conhecimento surgir, né, além da linguagem, o nó do coração exprime esse conhecimento e avança para todas as direções, né? É algo que atinge todas as direções. O nó exprime essa qualidade búdica que nós temos, essa matriz búdica que nós todos temos dentro de nós. A gente nasce com isso. Eu não estou querendo mudar a crença e a religião de ninguém, não precisa, né? Mas é importante a gente se dar conta que a gente nasce com esse potencial pronto para ser expresso. Isso é chamado de Tathagata, essa natureza búdica que nós temos. É uma oportunidade incrível que nós temos. O nó infinito, que é o nó infinito do amor, que não conhece fronteiras, que não tem limite, né? Que se interconecta. Ele representa essa qualidade dessa natureza. Então, quanto que eu quero também me oferecer isso, essa qualidade, essa interconexão, essa qualidade de um amor infinito, de um conhecimento que não conhece barreiras, que não conhece fronteiras. O quanto que eu quero me oferecer de ter, né, de buscar por esse conhecimento, buscar por algo que me traz conforto, que me traz felicidade, que me traz causas da felicidade. Então, eu vejo o nó dessa maneira. Uma boa oferenda para 2023. E aí tem a roda do Dharma, que é talvez um dos símbolos também mais conhecidos, né? Porque ele representa justamente o girar da roda do Dharma, como a gente diz, né? Que é uma roda de prece, mas a gente fala que o Buda girou a roda do Dharma, né? Quer dizer, que colocou os ensinamentos em ação, né? A gente estuda que ele fez isso em 3 etapas, em 3 momentos diferentes, uma forma didática de conhecer. A roda do Dharma representa isso. Ela representa os ensinamentos, sobretudo os ensinamentos principais no sentido de iniciais. Os primeiros ensinamentos que o Buda proferiu, os ensinamentos sobre causa e efeito, né? A lei de causa e efeito, chamada a lei do karma, né? Tudo que você faz retorna para você, pode ser não imediatamente, pode ser não nessa vida, mas infalivelmente,
Para toda ação que a gente performa, há uma reação, não importa, isso é inexorável, indiscutível. Pode não ser agora, pode demorar um tempo, pode demorar muitos anos, pode demorar uma vida inteira e vir na próxima. Mas é importante porque isso nos dá uma responsabilidade sobre as nossas ações de corpo, fala e mente. Então, se a gente quer saber onde é que a gente vai estar daqui a um tempo, olha para as ações suas agora, no presente, né? E se você quer entender o porquê que você está nas situações que você está agora, no presente, olha para as suas ações pretéritas. Veja aquilo que você fez que te levou a chegar onde você está agora. Nas suas situações gerais, né? Não importa, boas e ruins, né? Cuidar do futuro é olhar para as nossas ações do presente. Então, a roda do Dharma representa esses ensinamentos, karma e kleshas, né? Kleshas são as emoções, as nossas emocionalidades, onde a gente se pega, onde a gente se entrega, onde a gente, né? Os pensamentos e sentimentos, né? Todas as formas de comunicações, em todos os reinos, dos deuses, dos humanos, dos seres iluminados, né? É dito que o Buda ensinou 84 mil tópicos, 84 mil ensinamentos, para contrapor cada uma dessas 84 mil emocionalidades que a gente pode ter. Olha que completude, né? E eles estão todos englobados nessa roda do Dharma. A roda do Dharma, em geral, é representada com 8 aros, porque ela representa um ensinamento muito importante chamado nobre caminho óctuplo, que é justamente o caminho que a gente trilha para chegar na iluminação, né? Onde a gente pratica para que a gente possa revelar a nossa realidade búdica. Então, em geral, ela é representada dessa forma. Essa é a roda do Dharma, né? Uma representação da roda. Então, assim, trazendo para a nossa indagação, né? Para a nossa reflexão, né? Quanto que eu quero me oferecer dessa responsabilidade com as minhas ações, né? Quanto que eu quero me oferecer de praticar boas ações com o meu corpo, de cuidar do meu corpo, da minha fala e da minha mente em 2023? Quanto de cuidado eu vou me oferecer, né, olhando para as consequências que esse cuidado vai trazer ou vai gerar? E aí, por fim, o vaso do tesouro, né? Também é chamado, né, o vaso que representa o tesouro. É a presença de uma infinidade de tesouros, uma infinidade de riquezas, que simboliza o corpo sagrado do Buda e tem, né, todas as qualidades da iluminação. O Buda, quando ele nasce, ele já ainda pequeno, né, ele apresenta 32 marcas específicas que demonstram que ele é um grande ser. Marcas mesmo no corpo. A primeira delas é a protuberância no crânio, né, que ele tem, uma protuberância que representa algo importante sobre ele. E tem 88 marcas minoritárias, né? Então 32 mais 88 que mostram que ele é um grande ser, repleto de qualidades, isso no corpo dele, né? E esse vaso do tesouro representa um pouco dessa enormidade de qualidades, né? Quem vê e toca este símbolo precioso faz contato com essa matriz de preciosidade, de riquezas que está disponível para nós, né? Então, essa é a última pergunta, ou a última indagação, né? O quanto que eu quero me oferecer dessas qualidades preciosas para mim mesmo. Será que eu só cuido das qualidades preciosas para os outros, para dar? Quanto que eu quero me oferecer também dessas qualidades preciosas para 2023? Estou falando 2023, não pode começar agora, tá? 2023 já é, né? Quanto que eu quero me dar dessas qualidades preciosas para mim mesmo? Eu adoraria ficar falando muito que eu poderia, mas o tempo urge. E tem o banner da vitória, né? Não tinha acabado. O banner da vitória que finaliza. O banner da vitória traduz, né? Ele é colocado no leste, porque o leste é a porta de entrada, sempre. O mandala que a gente representa, né? Na representação toda que a gente tem oriental, né? As direções são um pouco diferentes e o leste é a nossa porta de entrada para tudo que a gente faz.
Então, no leste, espíritos protetores celestiais carregam o banner da vitória do arco-íris. O arco-íris representa os bons auspícios. O arco-íris representa as bênçãos para nós. A gente, budista, eu pelo menos quando vejo o arco-íris, é sinal de que alguma bênção está chegando, tem algo abençoado que está sendo representado. O banner da vitória simboliza esse triunfo da sabedoria, né? Que subjuga os males do samsara, que subjuga a ignorância. Não é uma ignorância de não saber ou de conhecimento que não temos, né? É uma ignorância de não querer olhar para nosso próprio potencial. É uma ignorância da gente se recusar a olhar para a nossa própria mente, investigar a natureza da nossa mente, investigar o nosso coração. Nossa mente e o nosso coração são a mesma coisa no sentido. Então, é uma ignorância que vem daí de uma recusa que nós temos, uma resistência que nós temos, um desconfiamento que nós temos de investigar. Investigar nesse sentido, conhecer melhor, familiarizar. E o banner da vitória representa isso, essa triunfo da sabedoria que subjuga, que traz essa vitória da iluminação, dessa sabedoria, que, voltando àquela frase inicial, né, que quer ver sem impedimentos, quer ver sem as máculas do ódio, do desprezo, do apego excessivo, da própria confusão. Quanto que eu quero trazer, quanto que eu vou me oferecer de vitórias para mim mesmo em 2023. Essas conquistas pequenas, essas conquistas sobre a minha própria mente, essas conquistas sobre meus próprios pensamentos, sobre saber de fato quem eu sou. Então, para finalizar, assim, muito rapidamente, que já são 8 horas, infelizmente, os convido novamente a fazermos uma respiração em 3 tempos, com essa linda imagem de um arco-íris duplo, que traz bons auspícios. Vamos inspirar esse bom auspício na nossa vida e fazer com que 2023 seja repleto deles para todos nós. Então, nós vamos inspirar em Om. Então, você inspira em Om, retém em A e expira em Hum. Então, juntos nós fazemos Om, A, Hum. Silenciosamente, tá? Então, podemos fazer. Senão a gente vai... Então, uns minutinhos apenas. Inspira em Om, retém em A e expira em Um. Imagina que você está inspirando toda felicidade, todo esse bom auspício para você. Quando você expira, você compartilha com todos os seres, sem exceção. Não só os que você gosta, mas todos os seres. Então, uma última vez, inspira em Om, retém em A e expira em Um. Eu vos agradeço enormemente a paciência e vos convido a fecharmos a prática, já que nós abrimos com uma intenção, e vamos trazer Om Hum 3 vezes na expiração, seguidamente. Om Agradeço enormemente a presença, a participação, a paciência. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Dá para fazer perguntas, porque o tempo já acabou. Obrigado você.